Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Marco Antônio, o pessoal me chama de Macarrão, fiquem à vontade. Vou trabalhar com vocês, dividindo com a professora Júnia a parte de língua portuguesa nesse webinário e no nosso curso, né, para o concurso de CACD. Então, matéria pesada, peso grande, na verdade, na prova, né, com bastante importância. O português costuma ser o fiel da balança em muitos concursos, mas neste de vocês não tem muito essa, né? Todo mundo tem que ir bem em tudo e pronto, acabou. Vamos começar aqui, vamos bater um papo sobre essa prova de língua portuguesa, sobre a parte que me cabe dentro desse webinário gratuito, né? E dentro também do curso que nós estamos oferecendo aqui, o Pulo do Gato, né? É um curso totalmente focado no edital, focado na banca, focado na prova que você quer, tá? Portanto, você já está estudando, já está fazendo curso, etc., beleza. Se você está precisando de uma revisão, e às vezes a revisão é meio complicado, você não sabe o que escolher para revisar, por mais que às vezes você já tenha experiência no concurso e tudo mais, esse é o concurso ideal, né? Porque a gente está falando de um curso que não é para começar a estudar agora, não dá para estudar agora, tá? Então, assim, temos que partir para uma revisão mesmo, tá, galera? Ok? Veja bem, eu vou comentar por alto, bem por alto, algumas coisas assim, e depois eu vou pegar dois assuntos e vou trabalhar. Vou esgotar praticamente esses dois assuntos com vocês aqui, beleza? Dois assuntos muito caros ao CESP, Sebrasp, né? Duas coisas que eles gostam muito de cobrar, que caem em prova de qualquer concurso, inclusive no de vocês, beleza? Ok? Então vamos lá, olha só, galera, o que aparece muito nessas provas de vocês? Ih, gente, eu ia falar oficial de chancelaria, gente, de diplomata, perdão, da carreira de diplomata, de diplomacia, do Instituto Rio Branco, enfim, o que aparece demais nessas provas do CESP? Bom, o trivial do CESP, que já aparece em qualquer concurso, tá? Adicionado, somado a algumas outras coisinhas que o CESP não costuma cobrar tanto em outros concursos. Por exemplo, vamos lá, trivial do CESP. Trivial do CESP é cobrar uma acentuação gráfica bem simples, bem tranquila, provavelmente pode pintar alguma coisinha nesse sentido. Crase sempre aparece, sempre está lá, não tem erro. Pontuação, uso de vírgula, travessões, então cai muito, muito, muito. Uso de pronomes pra caramba, é demais. Vozes verbais aparece direitinho, valor semântico de tempos verbais e modos verbais. Nós temos também aparecendo como clichês do CESP, né, que eu estou dizendo. Um pouquinho de função sintática, trabalha-se bastante conjunções, né, o valor semântico das conjunções, etc. Enfim, são basicamente esses assuntos da parte gramatical da parte que me cabe, que o CESP traz normalmente para as suas provas de maneira geral. Para a prova de vocês, naturalmente vocês já, né, vêm estudando aí, já vêm fazendo provas anteriores, etc., vocês já perceberam que não é só isso, aparece isso também, às vezes nem aparece isso tão diretamente, algumas dessas coisas, mas elas vêm enrustidas, elas vêm subliminarmente, vamos dizer assim, dentro de outras questões para outros assuntos que serão cobrados, tá? Então, às vezes, a gente tem que ter uma noção de um assunto que não cai diretamente para poder entender e fazer bem um outro assunto, beleza? Então, além dessas coisas, o que aparece? Aparece muito, porque vira e volta eles exploram muito texto literário, poesia, né, gente? E poesia, ler poesia é um negócio complicado, né? Vocês têm uma dificuldade em geral de entender poemas, principalmente porque a gente não sabe ler poemas. E eu detectei isso no próprio professor de português, né? O professor de língua portuguesa e literatura, que deveria ler os poemas para vocês, muitas vezes não sabe ler. Quando eu digo não sabe ler, gente, é não sabe dar a entonação correta, não saber dar a entonação correta, não dar sequência à leitura de uma poesia, que é importante pra caramba, tipo assim, se você está num texto em prosa, quando termina a linha, você simplesmente vai para outra linha e vai continuar lendo normalmente. Numa poesia, a gente associa, parece que, sem se dar conta, a gente associa que verso
que é a linha do poema, né, tem que terminar a ideia. Tem que, tipo assim, ali no verso tem que terminar a ideia. Não. O verso ele se liga a outro verso. Ele pode terminar a ideia nele mesmo, tranquilo, como num texto de prosa eu posso terminar a ideia numa linha, ou ele pode continuar adiante. Então isso traz bastante dificuldade. Bom, só que por conta da presença das poesias, além de uma interpretação de texto que às vezes não é tão simples quanto de um texto em prosa, a gente vai ter algumas coisinhas a mais. A gente vai ter uma cobrança forte de algumas das figuras de linguagem, né? Quais são as figuras de linguagem que nós temos na língua portuguesa? Figura de linguagem, gente, cuidado porque tem função da linguagem, né, e figura de linguagem. Figura de linguagem, ela entra, em geral, dentro da conotação, né, do sentido figurado, tá? A gente está falando de sentido figurado, e aí dentro desse sentido figurado a gente vai classificando, vamos dizer assim, né, os usos, as maneiras de expressão do sentido figurado. Por exemplo, você tem um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma contradição. São ideias contrárias, né? Ideias expressas em contradição, em oposição, em choque. Você tem também metáforas, que são comparações implícitas. Você tem metonímias, você tem sinestesias, enfim. Algumas dessas coisas são mais típicas em textos literários, principalmente do século XX e tal, que normalmente é onde vão ficar as questões, os textos, né, de literatura que aparecem nas provas de vocês, tá? Normalmente, não estou falando que é uma regra, nem há nenhuma delimitação nesse sentido, mas a gente observa e verifica que é por aí, tá? Então a gente tem o que nas poesias? A gente tem metáforas, né, mais comumente. A gente tem paradoxos, a gente tem sinestesias, nós temos aliterações e assonâncias, que são figuras sonoras. Nós podemos ter um pouco de ironia, é normal que tenhamos ironia, né? Dependendo do cunho, do intuito do texto, é normal que tenhamos ironia. Enfim, a gente vai trabalhar com essas figuras de linguagem, tá? Durante o curso que nós estamos oferecendo. Funções da linguagem. Tem lá a função da linguagem. O que é função da linguagem? Função da linguagem, gente, tem a ver com teoria da comunicação, aquele lance de emissor, receptor, canal, mensagem, enfim, a papagaiada toda nesse sentido. E dentro disso nós temos, e a partir disso, né, de acordo com o elemento da comunicação predominante, a gente vai ter uma função da linguagem X ou Y, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela. Olha só, galera. Por exemplo, eu tenho, de maneira geral, né, eu tenho algumas funções da linguagem, nem vou listar todas não, só vou dar alguns exemplos, algumas coisas para vocês. Uma das funções da linguagem que a gente conhece é a chamada metalinguagem ou função metalinguística. O que é isso? A metalinguagem tem como principal elemento da comunicação, tem como cerne, como item mais que importante, o código. O que é isso? O que significa o código? Bom, o que é metalinguagem? É um texto que fala da própria língua. É um texto que, por exemplo, um poema que fala de fazer poesia. Isso é metalinguagem. Tá? O Fernando Pessoa, escritor português, né, literatura portuguesa, modernismo, bacana pra caramba, show. Tem lá um poeminha, um dos mais conhecidos dele, chamado Autopsicografia, né, em que ele diz lá, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Olha só, ele está falando sobre o que é fazer poesia, sobre o que é ser poeta. Quando ele pega um texto para explicar o próprio texto, o próprio fazer poético, eu tenho aqui como predominância a metalinguagem, né? Beleza? Ele continua explicando, ele vai dizer, e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as que ele teve, mas aqueles não têm, né? E no final ele diz lá, sentir, sinta quem lê, né? Então a ideia, essa coisa da autopsicografia, o poeta é um fingidor, né? Que todo mundo já ouviu alguma vez isso, mesmo que não se lembre de onde e quando, mas você já ouviu isso alguma vez? É um poema metalinguístico, é um poema em que ele fala sobre a própria linguagem. E quando a gente fala em metalinguístico, né, que é um poema metalinguístico, a gente está falando, gente, de predominância, tá? Dificilmente você tem um texto puro sangue.
tá? A gente aprende na escola, né, a função fática, por exemplo. O que é a função fática? A função fática tem como personagem principal o canal de comunicação. Como assim? Estou testando o canal. Quando você entra no elevador e fala bom dia para alguém que você nunca viu na vida, você está simplesmente testando o canal de comunicação. Eu falo bom dia. Aí a pessoa responde o bom dia também. É como se você liga, quando alguém te liga, você atende o telefone, o que você costuma falar? Alô. O que significa alô? Nada. É tipo câmbio, né? Então você está simplesmente testando a linguagem. Isso aqui vai aparecer no seu texto? Provavelmente não. Na sua prova não é comum que apareça isso, mas tem a função emotiva, né, em que naturalmente expõe-se às emoções, tá? Beleza? O centro das atenções na função emotiva é o emissor. Ele está emitindo, dizendo, colocando para fora seus sentimentos. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Agora, por exemplo, acabei de usar uma função fática, né? Quando o professor fala, beleza, gente, tudo tranquilo, a gente está testando o canal, né? A gente está verificando se aquela comunicação está sendo competente e se o canal utilizado, principalmente, está funcionando. Eu vi quando você está conversando com alguém no telefone, às vezes a pessoa está falando tanto que você fica quieto, né? Aí a pessoa chega num ponto que ela não tem certeza se você está lá ou não, se aconteceu alguma coisa com a ligação, aí a pessoa, alô? Tipo assim, tem alguém aí? Né? E você vai e responde. Então, tem essa coisa da função da linguagem, tem a figura de linguagem, são matérias que virão necessariamente por conta da literatura, do texto literário. Beleza? Ok? Além disso, a gente vai esbarrar dentro, como eu disse, esses assuntos típicos do CESP, só que com mais profundidade, vamos dizer assim. Deixa eu interromper meu compartilhamento, voltar a aparecer para vocês aqui. Opa! Beleza? Bom, além disso, a gente, como eu estava dizendo, a gente tem as questões típicas do CESP, porém cobradas de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais profunda, com um pouco mais de dificuldade, um grau de dificuldade um pouco diferenciado. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, um caminho. Eu vou mostrar como fazer uma questão no modelo tradicional do CESP e depois vou mostrar como que ela aparece na sua prova, pegando questão da provinha de vocês, né? Para vocês verem que, embora seja às vezes um pouco mais elaborado, um pouquinho mais difícil, uma coisa ou outra, nós não é nada que não dê para fazer, não. Pelo contrário, dá para você se virar, dá para você resolver, tá? A gente tem experiências com concursos que não são mais difíceis exatamente, não mesmo, tem concorrência às vezes muito mais alta pela quantidade, né? Mas às vezes a qualidade do candidato, né, no grosso, pegando um todo assim, ela não é tão alta, ou seja, cai para uma concorrência parecida com a que a gente tem num concurso que é mais peneirado como o de vocês, tá? Estou falando, por exemplo, concurso como o INSS, você tem, inscrição para caramba, mas daí ao cara que realmente tem chance, não é nada muito diferente dos concursos mais bacanas, que exigem mais, que filtram mais, que acabam peneirando mais o próprio a própria concorrência, a própria qualidade da concorrência, né? O tipo de aluno, o tipo de concurso é diferenciado, sim, tá? São questões simples, mas a partir delas a gente chega numa questão que é um pouquinho diferente, mas que você vai ver que a essência é a mesma. Essa é a minha intenção, é mostrar para vocês que o caminho não é difícil, tá? E aí a gente pega em concursos como esses, do INSS que eu estou mencionando aqui, tá? A gente pega e ali é muito mais complicado de trabalhar e funciona muito bem. Inclusive esse modelo de pulo do gato, que em tese seria muito mais adequado para esse tipo de concurso que vocês estão prestando, porque você tem um candidato que está estudando para um concurso há muito tempo. Né? O pulo do gato é mais para isso. Cara, serve para o cara que está iniciando? Serve. O cara está iniciando ali, a prova é dali a pouco, ele quer tentar, vai ajudá-lo num caminho mais curto, sim. Tá? Mas o ideal mesmo é a galera que está vindo, estudando, que está construindo conhecimento, tá? Ou o cara que exatamente está começando na última hora, que aí não dá tempo dele ver outra coisa. E aí a gente pega nesses concursos com alunos que às vezes têm muito mais dificuldades ou estão num nível de estudo ainda muito inferior ao de vocês, no caso que eu digo, tempo já que vem estudando, essa coisa toda, tá, gente? Né? Mais inteligente ou menos inteligente,
Para mim isso não existe. Existe mais ou menos esforçado, né? Mais ou menos com vontade, com sangue no olho, como diz o outro. Né? Quando está com sangue no olho, meu amigo, não há dificuldade que segure a gente não, que com o tempo os resultados vêm. Então, nesse tipo de concurso, esse tipo de curso, essa maneira como eu estou mostrando para vocês, como a Júnia mostrou, enfim, os outros professores todos vão mostrar, funciona. Tá? Então, se funciona com eles, com vocês, então, nossa senhora, vai funcionar com muito mais tranquilidade, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar um pouco da minha forma de trabalhar, tá? Da minha maneira de explicar o conteúdo e de simplificar a gramática, né, gente? Vocês não têm direito de errar, tá? Vocês não têm direito de errar. Deixa para errar o que é difícil. A gramática, quando bem estudada, quando estudada com um pouquinho de lógica, e ela tem lógica, por incrível que pareça, tá? Ela não é para ser problema, ela é para ser solução. E normalmente acaba se tornando problema exatamente porque falta, às vezes, uma orientação adequada, ou às vezes você já entrega mesmo, eu não sei mesmo, vou deixar isso para lá, ou não, excesso de confiança, português é só interpretação, não é também. Né? A interpretação cai bastante, claro, mas a parte gramatical é aquela que não tem meu pé me dói, não é, pronto, acabou. Então, nessa aí que você tem que garantir, porque aí não tem discussão. E não tem muito como você reivindicar nada, você tentar. Se o troço estiver certo, acabou, não tem como. Tá? Então, a gente vai bater em cima disso aqui, beleza? O que eu trouxe para nós, gente? Quais itens que eu trouxe? Primeiro item, depois eu falo do outro, que eu trouxe para falar com vocês, é de uma questão muito típica do CESP. Tá? Eu vou compartilhar novamente minha tela. E, gente, o que eu vou fazer? Como o meu tempo está tranquilo, eu vou explicar para vocês o que eu quero explicar, fazer alguns exercícios do que eu estou querendo aqui primeiro, do primeiro item, eu paro e tiro dúvidas. Depois eu passo para o segundo item, tudo bem? Belezinha? Bom, olha só, galera. Uma das questões prediletas do CESP, e que cai, inclusive, na prova de vocês, na última, por exemplo, tinha um item que falava disso, é em relação às orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas adjetivas. Vamos lá. Uma oração subordinada adjetiva, para ser oração subordinada adjetiva, né? Ela tem que ter pronome relativo. São vários pronomes relativos, tá, gente? Tem o que, o qual, a qual, onde, cujo e cuja, enfim. Alguns pronomes relativos. O principal, o que mais aparece é o que. Bom, estou falando aqui das orações que a gente chama de orações desenvolvidas, tá? Porque existem as orações subordinadas, de maneira geral, desenvolvidas e as reduzidas. Tudo bem? Por enquanto, estou falando das desenvolvidas. Eu preciso começar com aquilo que há de um pouco mais simples, para depois, se for o caso, aprofundar e chegar em algo mais complexo, tá? Bom, a oração adjetiva desenvolvida, ela é caracterizada pela presença de um pronome relativo, tá? Como é que eu sei que um que, porque função do que, por exemplo, é uma coisa que pode aparecer, né? Função do que, função do C, essas partículazinhas, elas têm 500 mil funções, então as bancas adoram cobrar, né? Bom, o que pode ser um monte de coisa. Como é que eu faço para descobrir se ele é um pronome relativo? Se eu puder trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo. Pronto, acabou. Então é muito simples, né, gente? Por exemplo, se eu pegar aqui no meu exemplo 1, ó, estão vendo aí? Os jogadores que desconhecem as regras receberão instruções. Eu posso trocar este que aqui por os quais. Os jogadores, os quais desconhecem as regras, receberão instruções. Posso ou não posso? Responde aí para você mesmo. Pode, não pode, gente? Então, eu sei que este que é um pronome relativo. Beleza? O que aqui, então, é um pronome relativo. Foi? Tranquilo? Bom, sei que ele é um pronome relativo, então eu sei que eu tenho aqui uma oração adjetiva. Tá? Oração adjetiva, ela se classifica, ela se divide em dois tipos apenas. Por que apenas? Porque as orações subordinadas, por exemplo, substantivas, elas têm 6 subclassificações, né? A subjetiva, objetiva direta, indireta, predicativa, enfim. As adverbiais têm 9 subclassificações. Então, assim, 2 tá ótimo, né, galera? Tá no lucro danado, né? Então, vamos lá. O que é uma oração adjetiva? Quais tipos, perdão, eu tenho de orações adjetivas? Eu tenho 2 tipos, as orações adjetivas restritivas e as explicativas. Tá? De cara eu perguntaria,
Oração restritiva, o que que faz? Restringe, certo? Beleza? E a oração explicativa? A primeira resposta óbvia que você tende a dar é que ela explica. Macarrão, é mentira? Não é que é mentira, mas aguenta aí porque isso não resolve. Como assim? A oração adjetiva restritiva, ela se opõe à explicativa, ou seja, ou ela é restritiva ou ela é explicativa. Tem que escolher entre um e outro. Para colocá-las em oposição de fato, se eu coloco que a restritiva restringe e que a explicativa explica, gente, restringir e explicar não é antônimo, não são antônimos, né? Não formam um antônimo, não estabelece relação de oposição. Então não vai resolver o meu problema. Então eu prefiro dizer o quê? Que a restritiva restringe e a explicativa não restringe, porque é isso que acontece. Quando ela não restringe, significa dizer, seria antônimo também de restringir, significa que ela generaliza. Beleza? Macarrão, então eu vou a partir do sentido, eu vou verificar se restringe ou se explica, se restringe ou se não restringe, para dizer se ela é explicativa ou se ela é restritiva? Não. Se você fizer isso, você tem uma grande chance de fracassar. A chance é gigante, gigante. O que vai dizer se ela é restritiva ou explicativa, gente, é algo muito concreto, muito fácil, muito tranquilo, tá? O que vai dizer se ela é restritiva ou explicativa é a presença ou a ausência da vírgula. Como assim? Bom, a oração adjetiva restritiva, ela é sem vírgula, enquanto a explicativa é com vírgula. Para você não esquecer nunca mais, eu até fiz aí, né? Coloquei cor aí, ó. A restritiva é sem vírgula. Ó, sem vírgula. E a explicativa é com vírgula. Ficou lindo, não ficou? Moleza, moleza de ver, galera. Então, a partir disso é que eu vou resolver se a oração adjetiva é restritiva ou se ela é explicativa. Ou, como as questões CESP muitas vezes vão dizer, se tem valor, como é que é a oração, o trecho em destaque tem valor restritivo, né? Eles gostam muito de usar isso. Ou, aí, vamos lá, vamos partir para os exemplos, para vocês verem o outro ou que dá para pensar aí, tá? Olha só. Os jogadores que desconhecem as regras receberão instruções. O que aconteceu aqui? Está com vírgula? Não. Está sem vírgula, então ela é restritiva. Os jogadores, vírgula, que desconhecem as regras, vírgula, receberão instruções. Opa, tem vírgulas aqui, não tem? Então, com vírgula é explicativa. Beleza? Ok, galera? Então, eu estava dizendo para vocês o seguinte aqui, ó. Estava dizendo que nessa segunda frase, foi aqui que eu parei, né? Nesse segundo item, explicativo é com vírgula, né? Tá certinho, beleza. E aí, Macarrão, e aí que é o seguinte, galera, o que aconteceu? Se vocês observarem, as duas frases são, vamos dizer assim, basicamente iguais. O que as difere? A vírgula. Uma tem vírgulas isolando a oração, outra não. E aí, como é que funciona? Como é que funciona aqui? Na de cima eu tive uma oração restritiva, né? Aqui, ó. E na de baixo eu tive uma oração explicativa. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Tá. Vamos entender essas frases. Quando eu digo que a restritiva restringe, eu estou dizendo para vocês, por exemplo, olha aqui, os jogadores desconhecem as regras e receberão instruções. Todos os jogadores receberão instruções? Não. Este trecho aqui está fazendo o papel de restringir essa ideia. Como assim? Nem todos os jogadores receberão instruções, apenas aqueles que desconhecem as regras. Então, olha só como é que eu reescrevi essa 1 aqui, ó. Apenas os jogadores que desconhecem as regras receberão instruções. Somente eles. Restringido. Na de baixo, como eu disse, quando a explicativa não restringe, ela generaliza, né? Então, nessa, todos os jogadores receberão instruções? Sim, todos os jogadores receberão instruções. Agora, por que ela ganha o nome de explicativa? Porque agora sim eu tenho uma explicação, ó. Pois desconhecem as regras. Por isso que eles receberão instruções. Então, eu tenho a explicação e não mais a restrição. Beleza? Ok? Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Qual foi a diferença, que eu estava falando disso também, né? Qual a diferença entre a frase 1 e a frase 2? Basicamente a vírgula, né? Beleza? Certo? Então,
Entre essas duas frases, colocar ou retirar a vírgula atrapalha a correção gramatical? Se eu coloco essas duas vírgulas aqui, ou se eu retiro, ou seja, se eu não ponho essas duas vírgulas, como aqui eu não pus, eu tenho prejuízo à correção gramatical? Não, não tem. Porque com as duas ou sem as duas, as frases estão certas gramaticalmente. Porém, ao retirar ou colocar a vírgula, né, numa frase como essa, eu vou alterar o sentido. O significado muda. O sentido não é o mesmo. E é isso que vira e volta também é perguntado. Ou vai falar que tem sentido restritivo ou sentido explicativo, ou vai dizer que o sentido mudou ou não mudou. Enfim, alguma coisa desse tipo. Beleza? Vamos ver como é que aparece isso aqui no CESP? Ó, questãozinha de 2013. Pô, 2013, aguenta. Aguenta que chega uma melhor, uma mais atual. Melhor não, uma mais atual. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo. Mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários nesses planos. Segmento que já haviam contratado o serviço, aqui, ó, tem natureza restritiva, segundo a questão. Bom, pintou um que aqui, não pintou? Então, eu vou verificar se esse aqui é um pronome relativo. Dá para trocar por o qual, a qual, os quais, as quais? Dá para trocar por os quais. Os clientes, os quais já haviam contratado serviço, certo? Então, isso aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, trata-se de uma oração subordinada adjetiva. Na hora do só pronto, você só precisa identificar que é um pronome relativo. Pronto, opa, já sei que vou ter que pensar em restritivo ou explicativo. Vamos lá, muito simples, continuando, né? A oração em questão, né, o que já haviam contratado o serviço, está entre vírgulas ou não? Não, está sem vírgula. E sem vírgula, essa oração subordinada adjetiva, ela é restritiva. Ó, sem vírgula. Beleza, galera? Tudo ok? Certo? Então, se ela é sem vírgula, ela é restritiva. Se ela é restritiva, vamos analisar, vamos julgar. O segmento tal tem natureza restritiva? Certo. O que se afirma é correto. Beleza? Tudo em paz, minha gente? Tranquilão? Olha só a próxima questão aqui, galera. Beleza, Ana? Dulce, Eduardo, beleza, Edileuza, então vamos que vamos. Bom, questão 2. No esforço de compreender os caminhos de sua vida, o escritor transforma a matéria bruta da memória e cria narrativas que valem cada minuto da atenção dos leitores. O trecho, aí vem de novo ele, né? Que valem cada minuto da atenção dos leitores, tem natureza sintática restritiva. Também questão de 2013, 3 anos atrás, tá? Bom, vamos verificar o que rola. O trecho que vale em cada minuto, parará, tá aqui, ó, no trecho, no texto, né? Que vale em cada minuto da atenção dos leitores, tá? Show, beleza, tudo tranquilo, né? Bom, aí eu vou verificar se esse aqui é pronome relativo. Cria narrativas que, aí eu vou poder trocar por as quais, não vou, porque narrativas é feminino plural. Então, as quais. Show, beleza, tranquilo. Então é um pronome relativo. Se é pronome relativo, eu vou cair na mesma história. Eu vou ter que olhar se tem vírgula ou não. Está com ou sem vírgula? Está sem vírgula. Se está sem vírgula, ela é restritiva. Veja que essa aqui eu já não fiquei escrevendo tanto só porque a gente já fez outra igual. Ela é igual a outra, né, gente? Concursos diferentes, mesmo ano. Só que a questão é basicamente a mesma, né? Então, é certo dizer que nesse trecho, esse trecho em questão aqui tem natureza sintática restritiva? Sim, é certo dizer isso. Então a afirmação está correta. Bom, vamos fazer um negócio? Agora vem a questãozinha do último concurso da diplomacia aí. O último concurso CACD. 2015. É um item de uma das questões, tá bom? Que tal?
Vou deixar 2 minutinhos para vocês mesmos fazerem. Ok? Tá tudo dentro do que a gente falou. Veja aí, tô aguardando vocês. Ó, finge que a gente está na sala de aula presencial, só que sem o chato do seu amigo falar na sua cabeça, né? Certo ou errado, minha gente? Postem aí seus palpites. Certo, certo, Eduardo e Edileuza. Pode arriscar, gente. Hoje não perde ponto, não. A hora de treinar é agora. E a hora de errar é agora também, né? Não pode errar na prova, né, gente? Certinho? Bora fazer? A Ana achou que tá errado. Bom, vamos analisar, né, gente? Tá lá, um mês e pouco depois, precisamente no dia 18 de junho, escreveu o quarto capítulo, sim, A Vitória. E assim, todo o livro que não obedeceu a nenhum plano antecipado. Tá? Veja bem, o que vai acontecer aqui? Ele está perguntando, está falando que a supressão da vírgula empregada logo após livro, aqui, eu retirar essa vírgula, atenderia às normas gramaticais. Vamos lá. Bom, para isso ser verdade, para começar, eu tenho que verificar se este aqui é um pronome relativo, né? Vamos lá. E assim todo o livro, o qual não obedeceu a nenhum plano antecipado. Verdade, trata-se de, é, de um pronome relativo. Por se tratar de um pronome relativo, né, gente? O que a gente tem aqui? Vai com a galera? Mas vai com a galera por você ou foi na inércia, Gislane? Olha só, então vamos lá, vou continuando aqui enquanto você me responde. Então veja bem, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, o que eu tenho que verificar? Bom, a retirada de uma vírgula antes de um pronome relativo atrapalha a correção gramatical? Não. Então até aqui, ó, a supressão da vírgula empregada logo após livro atenderia às normas gramaticais, certo? Certo, atenderia. Porém, violaria a coerência do texto, ou seja, o que ele está dizendo? Está dizendo que deixaria o texto incoerente, porque ele mudaria de alguma maneira o sentido, né? E esse novo sentido não cabe, não se encaixa no texto, tá? Bom, quando eu tenho a vírgula, aqui eu tenho uma oração explicativa, né? Uma oração que não restringe. Ao tirar a vírgula, essa oração passa a ser o quê? Passa a ser restritiva. E aí ela passa a restringir. Nesse contexto aqui, né? Porque você tem que olhar o contexto, já que ele está falando da coerência do texto, né?
Veja bem, o fato de retirar, né, a vírgula, tornando a oração explicativa, transformando, perdão, a explicativa em restritiva, gramaticalmente não tem problema nenhum, mas vai atrapalhar o sentido do texto sim. Por quê? Porque neste contexto não cabe uma restrição, e assim todo o livro. Se a gente pegasse então o texto de onde o trecho aqui eu tirei, né, tá falando da obra, e tá falando que o livro inteiro foi assim, então não preciso restringir algo que já está restrito. Então, se eu tiro a vírgula, passa a ser restritiva. Se passa a ser restritiva, não cabe no texto, portanto, viola a coerência do texto. Então, a afirmação em questão está certa ou errada? Está certa. A afirmação está certa. Não fez graça de novo aqui. Não vai travar de novo, não. Beleza, gente? Finge que escreveu certo ali, tá? Fazendo gracinha de novo. Vai dar pau de novo. Ih, foi para outro slide até. Beleza, gente? Olha só, isso é uma questão da prova de vocês. Vocês viram que ela não tem nada de tão diferente daquilo que a gente vinha falando. Né? A maneira de cobrar essa mesma coisa e no final das contas a gente sai, fica no mesmo, fica na mesma ideia aqui, tá? Bom, olha só, minha gente. Opa. Voltou a funcionar normal. Um outro assunto que eu queria trabalhar com vocês, e esse eu imaginaria que o tempo não seria suficiente para ir tanto nele, realmente eu peguei uma beiradinha dele, para mostrar o início para vocês e depois, né, a gente mostrar durante o curso como é que isso pode aparecer nas provas de vocês, tá? Veja bem, nós estamos falando aqui de sintaxe de colocação, ou a chamada colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Olha só, gente, para a gente falar disso, na verdade, a gente vai falar de próclise e ênclise, tá? Basicamente, a gente vai falar disso, tá? Bom, o que é a próclise? A próclise é o pronome antes do verbo. Qual o pronome, gente? Pronomes oblíquos átonos. Então, eu estou falando de meter, se, nos, vos, tá? Beleza? Estou falando de o, a, os, as e suas variações, né? Lolá, los, las e nona, nos, nas. E estou falando de lhe e lhes, ok? Joia? Estes são os pronomes oblíquos átomos. É da colocação, é da posição deles em relação ao verbo que nós estamos tratando agora. Certo? Bom, os chamados pronomes oblíquos átomos, eles podem se deslocar, eles podem mudar de posição, né? De acordo com algumas situações. Mudar de posição, gente, presta atenção. A gente vai chegar à conclusão que o pronome nasce enclítico, ou seja, ele nasce depois do verbo, tá? Beleza? Estava lendo aqui a mensagem de Edileuza, o chat, na hora que a gente está explicando, nossa, a gente tem que controlar. Se eu olhar, eu perco completamente o raciocínio. Eu faço isso, vira e volta. Aí tem hora que eu esqueço da vida, tá? Daqui a pouco eu te respondo, tá, Edileuza e os demais que forem escrevendo aí, tá bom, galera? Olha só. Então, eu estava dizendo o seguinte, a gente vai ver que o pronome oblíquo átomo nasce enclítico, ele nasce depois do verbo. E por algum motivo ele pode ir para antes ou para o meio, tá? Beleza? Gislaine, resolveu sua vida? Você vai ver, ó, que maravilha. Mas é fácil você pensar desse jeito, né? Você está falando de qual dos dois? Está falando da colocação pronominal ou está falando do primeiro assunto aí, da parte de oração adjetiva, Gislaine? Eu falei que eu não aguento, eu olho o chat. Então vamos lá, deixa eu ir explicando enquanto você me responde de novo, Gislaine. Veja bem, então eu tenho que ver o que provoca a próclise, para ver por que o pronome vem para antes. E não havendo motivo para próclise, ou seja, não havendo nenhuma das situações que provocam próclise, a gente vai trabalhar com a ideia, então, de que a gente tem que deixar o pronome depois. Pronome enclítico. E o que provoca a próclise? Bom, basicamente, pronomes substantivos, basicamente, advérbios e as conjunções subordinativas. As coordenadas, às vezes, até atraem também, tá? Para o CESP, gente, nós temos um aditivo aqui, tá? Nós temos um aditivo. Substantivos próprios, se vocês quiserem até anotar aí, anota, tá? Vamos fazer igual o professor ditando na sala de novo, né? Substantivos próprios em função de núcleo de sujeito.
ou seja, um nome próprio, um substantivo próprio, funcionando como núcleo do sujeito, provoca próclise para o CESP, tá, gente? Para a maioria das outras bancas, enfim, não. Isso aí é uma coisa que o CESP cismou, tá? Na colocação, então você vai ver umas, sei lá, 4, 5 questões aqui rápidas, fáceis, uma beleza de fazer. Vamos que vamos? Guardou aí? Guardarei as coisas que provocam próclise. Pro nome substantivo, advérbio, conjunções. Para o CESP, eu acabei de digitar para vocês aí, né? Substantivos próprios, nomes próprios, provocam próclise em posição de núcleo de sujeito. Só que essa situação que eu narrei para vocês agora, que eu ditei, ela é facultativa. Ou seja, podem provocar ou não. Tá bom? Essa é uma peculiaridade do CESP que derruba muita gente gramatiqueira. Por exemplo, se você pegar uma gramática tradicional, na maioria delas você não vai encontrar essa regra. Não encontra. Assim, às vezes, um ou outro autor mais tradicional, mais conhecido, usa isso. Mas o CESP gostou disso, cismou com isso e foi que foi, tá? Então é cantinho de livro e de alguns livros, nem todos. Então vou mostrar para vocês uma questãozinha. Olha só isso que eu dei, hein? Olha como é que fica tranquilo. Pelo menos para começar, né? Questãozinha de 2015, ó. Para o Ministério da Educação e Cultura. Julgue os itens referentes às ideias, aquele renunciado padrão, né? Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso o pronome se em Amanda recusou-se fosse deslocado para imediatamente antes da forma verbal recusou, ficando como Amanda se recusou. Ele está dizendo que haveria prejuízo para a correção gramatical. Bom, veja bem. Amanda se recusou. Este ser é um pronome oblíquo e o que aconteceu? Ele veio para antes. Ele veio para a posição proclítica, né? Veio para antes do verbo. Amanda é pronome? Não. Amanda é advérbio? Não. Amanda é conjunção? Não. Então, pela próclise tradicional, não há motivo para esse ser vir para antes, então até aí eu teria um problema realmente gramatical. Porém, como eu falei para vocês, é um nome próprio, não é? Quem se recusou não é a Amanda, então ela é não só o núcleo, como ela é em si é o sujeito inteiro, não é? Então, nome próprio em posição de núcleo de sujeito, o que foi feito? O que aconteceu? Puxou o pronome. Era obrigado? Não. Então, as duas formas, a Amanda recusou-se ou a Amanda se recusou, estão corretas. Então, quando ele diz que haveria prejuízo para a correção gramatical, ele está certo? Não, ele está errado. O que foi feito está certo, mas a afirmação está errada. Ainda tem esse problema do CESP, né? Para você ficar esperto. Tudo bem, gente? Vocês entenderam essa aí ou não? Ok, beleza, a Ana deu ok aí. Posso seguir então? Vou que vou, hein? Então partiu, hein? Questão 2. O pronome ser em que se formaram poderia ser corretamente deslocado para logo após a forma verbal formaram, escrevendo-se que formaram-se. Bom, o que acontece aqui nessa frase? Que se formaram. Gente, o que pode ser pronome? O que pode ser advérbio? O que pode ser conjunção? Ou seja, as três coisas que provocam próclise, o que pode ser? Tá? Beleza? Ok? Joia, joia? Então, veja bem. O que, gente? Então, ele atrai sempre. Ele sempre provoca próclise. E não é uma próclise opcional. Uma vez que ele esteja ali, a próclise é obrigatória. Então, reescrever, né, o trecho, colocando o C depois, tirando o C de perto do que está correto, galera? Não, não está correto. Ele está afirmando o quê? Que poderia ser corretamente deslocado para logo após a forma verbal. Não, 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 não. Então está errada a afirmação, a questão. Deixa eu ver aqui uma pergunta, só uma pergunta. CESP e outras bancas consideram isso ou é a exceção do CESP? Ana, o CESP é que cisma com isso, tá? Das bancas que se apegam à colocação pronominal, vamos dizer assim, o CESP é que cisma com isso. Tá? Assim, Macarrão, mas e aí, o que eu faço em outras bancas? Cuidado. É isso que eu vou te falar, cuidado. A FCC, por exemplo, estiver fazendo um concurso da Fundação Carlos Chagas, não, eu vi. Em relação à Fundação Carlos Chagas, por exemplo, ela não se apega muito à colocação pronominal, normalmente não.
Então você não vai nem ter que chegar a ponto disso, mas se tiver só olhar um todo, ver se tem uma melhor que essa, né? Quando for o caso do lance do nome próprio, tá? Mas a princípio é uma mania do CESP, tá? Não é uma exceção, na verdade, alguns gramáticos consideram isso. E ele pega e se apoia nisso e vai que vai. Tudo bem, Ana? Questão 2 aí, tranquilo, galera? Vamos lá. Questão 3, 2015, de novo. Fui lá em 2013, vocês viram que é a mesma coisa, né? Agora, ó, quer dizer, a mesma coisa vocês vão ver agora. Olha só, gente. Cara de pau do CESP, né? Correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho "o que se constata" no início do segundo parágrafo fosse reescrito da seguinte forma: "o que constata". Senhor, gente, olha como é que... estudar a banca é muito importante, né? Mas aqui perdeu a linha de ser importante, né? Porque a questão é igual, já era fácil, mas é um fácil ainda igual, né? É o que, de novo, o que provoca a próclise obrigatoriamente, certo? Se ele provoca a próclise obrigatoriamente, a correção gramatical seria preservada caso eu pegasse esse C e jogasse para cá, ficando assim? Não, errado, de novo. A correção gramatical não seria preservada. Tudo bem, minha gente? Vamos ver o que temos mais aqui. Não vou nem ler o texto ainda não, tá? Vou lá no cantinho aqui, ó. Beleza? Evidencia-se, 2015 também, hein? O pronome ser pode, facultativo e corretamente, ser tanto posposto, como aí foi empregado, evidencia-se, quanto anteposto à forma verbal, ficando se evidencia. Pode? De jeito nenhum. A gente fala o quê, galera? A gente fala que não se começa a frase com o pronome oblíquo arco. Isso a gente aprende com a tia, ó, há muito tempo, né? A gente ouve isso desde que a gente é pequenininho. Então, olha só, evidencia-se pode virar se evidencia? Jamais. Então, pode facultativo e corretamente? Não, não pode nem facultativo nem corretamente. Então, a afirmação está, de novo, errada. Essa eu acho que era mais fácil de todas, porque bate numa questão bem manjada, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Não haveria prejuízo para a correção. Vocês estão vendo que eu não estou nem voltando no texto, né? Tem hora que, na maioria das vezes, essas questões não precisa nem voltar no texto, não. Fica perdendo tempo não, tá, gente? Beleza? Ó, não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso os pronomes se e a fossem deslocados para imediatamente após as formas verbais, aplicava e apanhasse. Escrevendo-se que aplicava-se e caso apanhasse. Gente, de novo ele bateu no que, né, cara? Olha que cara de pau de novo, ó. O que permite, ele faculta a próclise, não, ele obriga, então isso você tem que vir aqui. Você já podia parar por aí. Mas caso é uma conjunção subordinativa, né, de condição, uma condicional bem clássica, né, galera? Então, conjunção subordinada também atrai obrigatoriamente. Então, esse A não poderia vir para cá. Ou seja, estava dizendo que não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, caso os pronomes se e a fossem deslocados para imediatamente após as formas verbais. Não haveria? Haveria sim. Então, a afirmação está errada, galera. Beleza? Show? Vou descompartilhar minha tela para a gente começar a dizer tchau aqui por hoje. Bom, pessoal, resolvi com vocês 8 questões CESP, né? A minha matéria permite isso, né? Dependendo da disciplina mesmo, aqui na aula demonstrativa, às vezes o professor talvez nem trabalhe com uma questão do CESP. Por quê? Porque às vezes ele quer seguir um caminho, né? Para chegar a um tipo de questão depois, porque às vezes não tem tantas questões como no português, que cai tudo quanto é concurso. Então, para mim é fácil, né? Minha tarefa nesse sentido fica bem tranquila, tá? Gislaine, ajudou aí? Um pouquinho ou não? Ou a questão, ou os seus problemas eram mais graves, eram coisas mais complexas? Mas basicamente, gente, para o CESP é isso aqui, tá? De colocação pronominal. Normalmente não adentra demais, não. Não vai ter nada mais tão profundo, entendeu? E alguém fez um comentário lá atrás, espera aí, deixa eu só pegar a Edileuza, né? O grande desafio da prova. Da gramática, o meu problema na hora é identificar exatamente qual é o ponto a que a questão se refere, né? Pois é um problema isso às vezes, tá?
Ah, foi? Então que bom, Edileuzo. Pois é, a colocação pronominal ela é fácil. Assim, se eu fosse dar a parte de mesóclise, por exemplo, que é aquele troço feio, né? Convidar-te aí, não tem nada de difícil naquilo, dá para sistematizar. Eu gosto, eu sou professor de língua portuguesa, minha formação é em letras mesmo. É, eu fiz tanto a pós-graduação, a especialização, né, quanto o mestrado, tudo na área de letras. Só que eu adoro matemática, então eu tento sempre trazer para a gramática um sentido lógico. Claro que nem sempre isso é possível, já que a gramática é ciência humana, não é ciência exata, né? Mas dentro do que é possível, pô, eu vou. Vocês viram ali, é coisa objetiva. Dá para ter lógica gramática. Boa parte que as pessoas dizem na gramática ser exceção não são exceções. Às vezes a pessoa não sabe explicar, é mais fácil falar que é exceção. Né? Dá para a gente construir um raciocínio lógico bacana, né, uma tabela verdade muito mais verdadeira do que aquela de raciocínio lógico, quem já estou para outros concursos aí, né? Muito mais verdadeira que aquilo e que funciona muito bem, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado aí, galera. Estou vendo aí alguns elogios aí, né? A galera falando que gostou. Espero mesmo. E espero que vocês animem aí fazer esse curso com a gente nessa reta final, né? Porque a ideia vai ser isso, vai ser de explicação focada, direta, sem rodeio, resolução de questão e pronto, acabou, entendeu? Com certeza, Edileuzo, o CESP adora isso, né? O CESP adora casos facultativos, não só de CRAS, de qualquer coisa, né? Tanto que ela coloca essa questão do nome próprio ali da Amanda, recusou-se, né? Pois é, não divulga, Eduardo, mas aí como a gente já conhece a gente já está cansado de excesso de trás para frente, frente para trás. Quando eles fazem lambança, você vê que às vezes teve um elaborador novo, fizeram alguma lambancinha ali, só que ele pega o estilão da prova e. Sempre é suspeito, sempre. Aliás, o que é suspeito sempre? O que e C tem que desconfiar, tá? Mas você estava dizendo o seguinte, às vezes a gente. Como é que a gente pega umas coisas, né? A gente está tão acostumado com o concurso que às vezes entra um elaborador novo, né? Aí o cara pega e tenta manter o estilo. Só que ele mantém o estilo ele põe o mesmo tipo de questão. Vamos supor que ela da Amanda recusou, sei lá, e a Amanda se recusou. Só que às vezes ele vai e coloca, em vez de colocar considerando a possibilidade, né, facultativa, ele coloca como se aquilo fosse errado. Entendeu? No gabarito. Aí a gente já entra com recurso, na mesma hora ganha, porque aí o recurso não vai para ele, vai para alguém que já está lá e pronto, entendeu? Que não sai de lá, que não é rotativo. Aí o cara, opa, então a gente acaba, entre aspas, no bom sentido, na humildade, claro, a gente acaba meio que ensinando, norteando ali, ô meu amigo, ó, o pessoal que trabalha com isso aí não faz assim não. Mas é isso aí, Eduardo. Eu trabalho com Cunha e Sintra, não tem jeito, é Celso Cunha mesmo na veia, e Segala. Né? Eu sempre me baseio nos dois, a não ser que haja uma gramática explícita. Eu, eu trabalhei muito tempo no início da minha carreira com concurso militar. Né? Concurso militar é enjoado pra cacete. Então aí você tem que pegar, eu quase que decorei umas 5, 6 gramáticas diferentes, porque às vezes os caras cismavam com gramática, às vezes uma gramáticazinha ruim, sabe? Que inventava moda com as coisas que não tem necessidade e a gente tinha que ficar batendo cabeça com aquilo. Professor que aprende a dar aula em concurso militar, meu filho, não estou falando que ele é melhor que os outros, não, mas você pode ter certeza, se ele sobreviver ao mercado, ele vai dar certo na vida, porque aluno de prêmio militar é muito pelinho, muito cri-cri, a prova é cri-cri, o cara fica na aula com a gramática ali, lendo para te perguntar o cantinho do livro, né? E aí você olha pro cara e fala, amigo, ó, não, na página tal não tá certo, não, na página X vai estar o que você quer, hein? Aí o cara fica assustado, não te pergunta mais esse tipo de coisa, assim, para te sacanear só, né? Mas acontece muito, é quase militar, mas o CESP é muito mais coerente, né? Não tem comparação nesse sentido, não é tão pelinha. As manias deles são sempre, entendeu? São manias muito, muito regulares, mas que há, com certeza, disciplina e resiliência na veia total, obstinação, senão, meu filho, não chega a lugar nenhum, não. Bom, galera, foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que vocês tenham realmente gostado e espero que estejam conosco no curso, tá? Meu e-mail, quem tiver comigo, acho que é o Gabriel, né, Gabriel? Dita meu e-mail, macarrãodoponto@gmail.com, sentiu. Se vocês precisarem de alguma coisa, independente de estarem aqui estudando com a gente ou não, obrigado. Pode mandar para mim aí, às vezes eu demoro 2 dias para responder, se eu estiver num período muito atolado, que a gente trabalha aqui com a parte das discursivas também, né? Então o bicho pega. Beleza? Tranquilo?